Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alegria e gratidão. Tudo sobre a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Entrou mudo e saiu calado. O que está por trás do silêncio no depoimento de Bolsonaro sobre a armação do golpe na Polícia Federal? Super Quinta. Generais Augusto Heleno, Braga Neto e mais 20 investigados também bateram ponto na Polícia Federal. Fake news na diplomacia. As mentiras espalhadas pelo chanceler israelense sobre as ações de Lula na guerra de Israel contra os palestinos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, estamos muito ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e hoje também no canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Ao meu lado hoje, sim, gente, estamos na formação de Chico Pinheiro e Gabriela. Semana de desencontros, né, Gabi? Mas estão aqui. Mas nos encontramos de novo. Sempre juntos. Estamos aqui, boa noite para você da comunidade ICL, de olho naquilo que é importante no Brasil e no mundo, você vê aqui. Nada de frufru, fofoca, aqui é notícia que mexe com a sua vida. Eu costumo dizer, Gabi, que notícia não é qualquer assunto que acontece. Notícia é aquela informação que é relevante para a sua história, para a sua vida. É aquela informação da qual você se apossando, você pode contribuir para mudar a sociedade para melhor. Mudar a sua vida, a vida da sua comunidade, a vida do país, do mundo. Então é isso que faz o ICL. Traz água limpa, notícia limpa, descontaminada de interesse, que não sejam o interesse público. É isso. É isso mesmo, Chico Pinheiro. Vamos nessa, porque a gente tem muito assunto para tratar aqui hoje. Teve gente que ficou em silêncio aí, com a Polícia Federal, teve posse de ministro novo no Supremo Tribunal Federal. E tem também uma operação da Polícia Militar de São Paulo que continua em curso, não é isso? Vamos falar disso, falar dessa tragédia, né? Eu costumo dizer que está virando uma tragédia no Brasil quando a política elege militares capitães, né? Um deles é o resultado do presidente mais trágico da história desse país, que carrega a marca de pelo menos 700 mil mortes, né, durante a Covid, que é o capitão Jair Bolsonaro. Mas um outro capitão foi eleito, e todos eleitos. Eleito, eu considero essas eleições, muitas vezes, confundir o militar, a truculência, com poder civil, né? São confusões que não resultam em felicidade para muita gente. São Paulo elegeu também um capitão que teve no Haiti com o general Augusto Heleno, que é o capitão Tarcísio de Freitas. Não sabia, ele era capitão do Exército. Foi eleito governador de São Paulo, até muita gente gosta. Mas ele escolheu para comandar a sua Secretaria de Segurança Pública um outro capitão, este da PM de São Paulo, ex-capitão, ex-chefe da rota, né? Homem marcado por um pensamento truculento, é o capitão Guilherme Derrite. Muito bem. A Polícia Militar de São Paulo deflagrou em 31 anos a mais letal operação desde o Carandiru. Exatamente. Olha, a operação na Baixada, Baixada Santista, que se chamava Operação Escudo, depois mudaram para Verão, Operação Verão, e no fim do ano passado, em 40 dias, eles mataram 28 pessoas na Baixada, assassinaram 28 pessoas. E agora, neste fevereiro, em 19 dias, 31 mortos. A soma, eu não gosto de dizer saldo é alguma coisa positiva, né? O resultado macabro da ação da Polícia Militar de São Paulo, na Baixada, é
59 pessoas mortas. Aí dizem que apreenderam 1 tonelada de drogas, né, 110 armas, mas 59 vidas foram destruídas, com a polícia matando gente provavelmente inocente, talvez a maioria, todos pobres, pretos, moradores de comunidades. A polícia agindo no papel de juiz, a polícia querendo esconder a sua ação. A polícia que eu digo, o capitão Derrite, né, que é contra as câmeras corporais, assim como Tarcísio. E hoje, né, os capitães deram um golpe nos coronéis. Um golpe, porque o Derrite, autorizado pelo Tarcísio, tocou 34 coronéis da PM. Né, tirou 34 coronéis do comando da PM. São 63, ele tirou mais da metade. Ele tirou 34 coronéis. Né? Aí você fala, bom, depois dessa chacina toda de 59 mortos, né, se deram conta que estão fazendo não segurança pública, estão fazendo, né, um extermínio generalizado. Não, tiraram exatamente aqueles, inclusive o subcomandante número 2, subcomandante José Alexander de Albuquerque Freixo, aqueles que eram contrários a esse tipo de abordagem da polícia, que mata, que indispõe a polícia com as comunidades, principalmente as comunidades mais pobres, coronéis que eram contra, né, a destruição das câmeras corporais, eles eram a favor das câmeras corporais. Pois bem, o capitão Derrite, o secretário de Segurança, que também é deputado federal, foi outro eleito, né, o Derrite resolveu que ia tirar esses caras que são contra as câmeras. É sintomático. Você hoje entrevistou em detalhes, não percam, 10h30 da manhã, em detalhes, com a lindíssima Gabriela Varela. Você falou com quem hoje? Eu falei com o advogado Everton Carvalho, que é ativista do movimento negro há 15 anos já, há mais de 10 anos. Ele falou, Chico, inclusive também conversei com as famílias, a gente vai chegar lá, né? As famílias das vítimas da Baixada. Exatamente. Mas o que ele falou me chamou muita atenção, porque ele lembrou uma coisa importante, né? Você falou do Carandiru, ele falou o seguinte, o PCC foi um movimento que surgiu depois do Carandiru, foi um movimento reverso da criminalidade. Quando a gente abre um precedente desse, como foi a Operação Verão e a Operação Escudo, é muito perigoso a gente causar um movimento reverso da criminalidade como esse. A violência gera violência. A lei de Newton, né? A cada ação corresponde a outra ação igual em sentido contrário. A gente viu isso no Carandiru, a gente está vendo agora que isso tudo aí é vingança pela morte de policiais em serviço. Bravos policiais que estavam trabalhando foram mortos, como, por exemplo, o Samuel Wesley Cosmo, né, um PM, que foi assassinado, e a partir daí começa, então, a matança é generalizada. Há relatos terríveis. Você ouviu alguns relatos de moradores hoje, você não vai citar os nomes, naturalmente. O que você ouviu? Então, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aí na tela, uma dessas imagens, né, que aparece um policial, não dá para ver direito porque a imagem está borrada. Mas o que tem ali é sangue. Exatamente, sangue. E por que sangue? Porque eles estavam empurrando a limpeza do sangue para fora da casa. Quer dizer, os moradores, inclusive, nesse vídeo, uma moradora pergunta para ele, mas está limpando? E aí ele concorda com a cabeça, diz sim, a gente está limpando. Ele está cometendo um crime. Aí que tá, eu conversei com o Everton Carvalho, inclusive, sobre isso, porque é o caso... O Everton é advogado, né? O Everton é advogado, ele tem muita experiência em casos como esse, de letalidade policial. E aí, esse caso aconteceu na casa do ajudante de pedreiro, o Alex Macedo Paiva, que tinha 30 anos. E aí os moradores relatam que ele não tinha nada a ver com a morte desse policial militar aí que desencadeou toda essa operação que a gente está vendo agora. Mas ele diz que é isso, que é a adulteração de provas. Inclusive, isso já está na mão da ouvidoria das polícias para avaliar e está sendo feita uma investigação. Destruir provas é crime. Exatamente. Não é? E não é só esse caso. Há o caso, por exemplo, de 2 policiais que entraram numa casa onde estava uma senhora, uma filha e uma criança, uma sobrinha, vendo televisão. Cadê fulano? Entraram no quarto, havia 2 rapazes. Um de, se não me engano, 24, outro de 20 anos. Executaram os 2. Essa senhora só ouviu os tiros. Depois, quando entrou no quarto e viu mortos, um policial teria dito a ela, eu vi esse relato também,
teria dito a ela, olha, esse aqui tentou me matar, por isso que eu dei um tiro nele. Ele apontou a arma para mim, ela falou, não é possível, ele é cego. Ele não pode apontar a arma porque ele é cego. Como é que ele vai saber onde está o senhor? Né? Esse tipo de ação que suja de sangue a Polícia Militar de São Paulo, outra vez, depois de 31 anos de Carandiru. A gente volta, a gente regride a barbárie, a violência. Né? A gente tem uma pressão de um capitão, um rapaz de 39 anos, chamado Guilherme Derrite, né? Que cai, lamentavelmente, na Secretaria de Segurança Pública, sem experiência civilizatória necessária para ocupar um cargo, né? É simplesmente um cara da rota, né? Um cara da rota. É um cara, a especialidade dele é igual a de Bolsonaro. Minha especialidade é matar, né? E promove, em 2 meses, 59 mortes. Como os coronéis, 34 coronéis do comando, não concordam com esse tipo de abordagem, são coronéis civilizados, né? O Derrite começa a pressionar a demissão de todos. E teve o seu cargo ameaçado, porque havia pressão sobre ele, né? Queriam derrubá-lo também. Aí o capitão Tarcísio de Freitas apoia a posição do capitão PM Derrite, né? Ambos políticos, né? Um deputado, outro governador. Apoiam e derrubam, então, 34 coronéis, inclusive, como eu disse, o segundo nome, né? Eles se queixavam que o Derrite estava se intrometendo em decisões da PM, né? Decisões na Polícia Militar de coronéis que buscavam evitar a altíssima letalidade que vem atingindo as ações da Polícia de São Paulo e que resulta também em mortes de policiais. É bom que se diga, né? Lamentavelmente morrem policiais, porque desencadeiam um processo de violência. A classe média, às vezes, olha para isso, estão matando bandido. Não, senhores. Estão matando tudo. E não poderiam matar nem bandidos, porque existe lei para isso. E o Brasil ainda não adotou a pena de morte legalmente, oficialmente. Mas a Polícia Militar de São Paulo, seguindo a cabeça do capitão Derrite, né, se sente autorizada a fazer isso. Mas há muita repercussão, entidades de direitos humanos, entidades que são contra a violência policial, denunciam a ação, isso marca e vai marcar a gestão do capitão Derrite e do capitão Tarcísio de Freitas, não é? E é isso, né? Um coronel que não quis se identificar disse: se você resolver a questão da violência da Polícia de São Paulo, você acaba com 80% dos problemas que nós temos aqui. Naturalmente, esse capitão foi defenestrado, esse coronel foi defenestrado. Tarcísio e Derrite, capitães que subversivos, porque subvertem a ordem, a hierarquia. São 2 capitães que, graças ao poder político que obtiveram, atacam e derrubam coronéis. Coronéis que buscam a legalidade, buscam respeitar a lei, que querem câmeras nas fardas, até para a defesa do próprio policial, né? Mas os capitães Tarcísio e Derrite derrubam 34 coronéis da Polícia Militar. É isso. Lavando sangue, destruindo provas. Há também uma imagem que nós não temos aqui de um policial destruindo a pauladas a própria câmera que usava, porque verdade, certamente denunciava a sua ação ilegal. E aí alegam também que era uma imagem utilizada pelo tráfico. Ora, se fosse imagem utilizada pelo tráfico, ainda assim poderia ser utilizada como prova. Você obteve esse relato também, né? Também, conversando com o Everton Carvalho, Chico, mas você estava falando da vítima também, que era cega. Eu conversei com... Rapaz de 20 anos, Davi, né? Também é um outro relato que me chamou muito a atenção, conversando com os familiares, foi de uma pessoa com deficiência que estava na rua conversando, um rapaz que utilizava uma muleta. Inclusive, eu tenho aqui o nome dele, o Leonel Andrade dos Santos. A gente pediu, aí, ó, a gente tem a imagem dele, que foi cedida pela família, inclusive, que conversou comigo e relatou que a polícia chegou trocando tiros, não, né? Atirando, porque ele estava sentado conversando com um amigo que também foi morto, o Jefferson Miranda. Ele tem esposa, 3 filhos pequenos, um de 9 anos, uma de 6, um de 3.
E a mulher chegou a ouvir o tiro à distância. Quer dizer, a esposa dele estava ali na região, né? Os dois estavam ali na mesma região, só que ela não estava tão próxima. Ela chegou a ouvir os tiros e aí ela foi correndo. Quando chegou, enfim, já não tinha mais o que ser feito. E aí o que alegam? Que foi uma troca de tiros. Mas ela diz que ele não conseguia nem sequer segurar a muleta direito. Como é que ele ia trocar tiros com a polícia? Foi o que ela perguntou para mim. E agora ela está, enfim, entrando na justiça para ter algum tipo de... A vida, a civilização é resultado direto, né, de quando você dá poderes excessivos a capitães, dá poderes políticos, a sociedade dá e colhe isso. Mas o resultado ainda vai aparecer, não é só isso, não vai acontecer mais coisas, de um lado e de outro, infelizmente. E as ações continuam. Hoje eu tive relatos de moradores da Vila Siri, Vila dos Criadores, em Cubatão, em Santos, Morro de São Bento também, em São Vicente. Então, a coisa continua e os relatos dos moradores são de muito, muito medo, Chico. É o que eles mais falam. Nós estamos convidando amanhã para estar aqui no estúdio, você deve entrevistar o ouvidor das polícias, está sendo convidado para nos contar esses casos, né? É isso. E discutir a questão das polícias militares, porque não é só aqui não, na Bahia, a Bahia está cultivando a polícia mais letal do Brasil. Bahia governada há 18 anos pelo PT. Né? No Rio Grande do Sul, a gente vê o que a polícia anda fazendo. E são polícias militares que deviam estar subordinadas ao poder civil, ao governo do Estado, né, e que, no entanto, agem independente. Não tem governo do Estado que manda mais na polícia, não. A não ser os capitães, como Tarcísio e Derrite. Mas a gente vai continuar ouvindo e vai continuar ouvindo as famílias, né, Chico? Amanhã a gente continua nesse assunto e a qualquer momento... O Luca está sugerindo aqui, ó, convidar o presidente do Conselho de Direitos Humanos, o Dimitri Salles, que ele acompanha. Também é ótimo, inclusive, é verdade, é verdade. Boa dica. Tem uma ótima experiência. É isso aí, vamos também falar dessa super quinta. Luiz Nassif está chegando para falar com a gente. Hoje, Bolsonaro e mais 13 investigados, entre eles 4 generais, tipo Augusto Heleno, Braga Neto, não prestaram, né, depoimento na Polícia Federal. Eles foram, mas se mantiveram calados. Boa noite, Nassif. Os valentes aí, os valentes. Eu queria dar um pitaco aí, né, nesse caso aí. Nassif, só por favor. Boa noite, Nassif. A gente se saudava assim, quando a gente trabalhava junto só na Bandeirantes. Boa noite, Nassif. Boa noite, Pia. Nassif estava comigo no Jornal da TV Bandeirantes quando fizeram a chacina do Carandiru. Eu tenho essa lembrança. Então, mas você teve uma outra chacina maior ainda, conduzida por um genocida chamado Saulo de Castro Abreu Filho, que tem tudo a ver com o Tarcísio e com o Derrite. Se você pegar lá atrás, foi 2006. Ela se destacou, 2006. chamou Se você pegar 2006 2 vezes na CPI. e pegar agora, o que tem em comum? Aumentaram os assaltos aí em celulares e tudo de uma maneira exponencial. Aumentaram. Porque houve um desmonte da polícia militar que foi colocada tudo para massacres. Eles fizeram o massacre de maio de 2006, mataram mais de 500 pessoas, inclusive moças grávidas. O rádio da Rádio Patrulha foram desligados para os jornalistas não irem atrás. Foi o maior crime já cometido em São Paulo, que até hoje o Ministério Público Federal tentou federalizar, não conseguiu. E o que o Tarcísio vai conseguir com isso? Além do genocídio todo aí, ele está desmontando toda a polícia militar. Quando você joga a polícia militar, ela se torna milícia, não tem mais policiamento de aproximação. Você tem lá um grupo de coronéis de alto nível que tem uma estratégia de segurança que funciona, ele está desmontando. O Tarcísio é Bolsonaro, é o maior desastre que já podia acontecer com São Paulo, viu? Pior desastre. O que ele está fazendo com a Polícia Federal, daí você fala, com a Polícia Militar, daí você fala, não, mas vai melhorar a segurança com a violência. Não, ele vai esfrangalhar a segurança aqui e vai transformar os PMs aí em milicianos. É um horror. Desculpa aí o desabafo, mas... É isso aí, mas a gente a gente fica indignado. Este é um problema que o Brasil ainda não resolveu. Esperamos que o ministro Ricardo Lewandowski, agora na Justiça, aprofunde a ideia, o caminho aberto pelo Dino, que é exatamente o de resolver a questão das polícias, da segurança pública, das polícias militares, que mandam
em todos os estados, né? A revelia até de governadores. Exceção feita em São Paulo, onde o governador apoia o capitão Tarcísio e o capitão Derrite. Mas vamos falar aí dessa super quinta? Vamos. Porque você viu aí na CIF? Tem Generais. 10 investigados aí, tem militar, teve Bolsonaro também ficando calado, né, na CIF. E foi assim, no Brasil inteiro quase, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, né? E Bolsonaro entrou mudo, saiu calado. Mas o advogado disse que ele jamais pensou em dar golpe. Você está chegando... Aliás, foi muito importante hoje a posse do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, que houve uma grande frente com políticos de todos os setores aí, ministros, e mostrando que o Supremo ele virou realmente o grande garantidor da democracia, apesar de todos os erros que cometeu até a posse do Bolsonaro, né? Então, você vai ter, pela primeira vez aí, você tem militares afastados, certamente vão ter militares presos aí nesse período. Houve um bochicho que o Valdemar da Costa Neto pretendia abrir o bico também aí, né? Mas a soma de provas é muito grande, E o Bolsonaro vai preso, não tem como. A gente está falando aqui da conspiração de 8 de janeiro, mas você tem as joias, que é mais antigo. Você tem a venda de refinarias aí, você tem a corrupção dos filhos dele, é coisa muito ampla. E agora o que chama atenção aí foi a reação que a imprensa entra de cabeça, né? Ontem, aquele negócio do Holocausto, do Lula ter declarado o Holocausto, que houve nossa senhora, houve um BBB nas redes sociais, cada jornalista querendo aparecer mais do que o outro para criticar Lula, Então, você tem hoje duas figuras na mira dos jornais mais conservadores, o Lula e o Alexandre de Moraes. Daí você pensa, mas qual é a deles? Qual é a deles? Você tem lá o Mangabeira Unger aí querendo colocar ideias, princípios ideológicos no Bolsonaro e nos evangélicos. Você tem o Aldo Rebelo querendo convencer os militares a não fiscalizar a Amazônia, que os garimpos hoje representam os antigos bandeirantes. Ou seja, você tem aquela frente do atraso, que entra miliciano, entra militar conspirador, entra neopentecostal, entram esses partidários de soluções autoritárias, como Mangabeira e Aldo Rebelo, e entra a mídia de gaiata. Meu Deus, o que eles querem? Se desestabilizar o governo e voltam o governo Bolsonaro, a primeira coisa que vai acontecer vai ser censura na mídia. São momentos assim que entra uma nebulosa aí, que tapa o raciocínio de todo mundo aí, sabe? Terrível, terrível. E o Milei agora virando exemplo, né? E ficam pensando coisas do presidente Lula, né, para tentar diminuí-lo, para tentar, né, tirar o poder. A gente viu agora, por exemplo, o Banco do Brasil tem um lucro extraordinário, né? Tem um lucro extraordinário. Não, ele vai destruir o Banco do Brasil. Lula chegou. Tudo, a previsão do mercado e desse pessoal, colegas jornalistas, é destruir, é tentar destruir, né? Você pega esse caso que aconteceu aí com o presídio de Mossoró. Está nas mãos do Tabanês. O Tabanês, nós fizemos várias matérias quando veio o golpe das vacinas. Explica o caso do presídio de Mossoró, porque o cara que está fazendo a obra lá foi nomeado pelo Bolsonaro. Pois é, mas não apenas isso. O Tabanês, lembra quando teve o golpe das vacinas? Que você tinha um reverendo lá em Brasília que contratou o cabo das vacinas, que chegou a ser recebido pelo ministro da Saúde e pediram uma propina de $2 por vacina. O chefe desse grupo todo era o Tabanês. O Tabanês ele era um ex-policial civil, dono de um CAC, aí, Clube de Atiradores de Caça, aí, que deu aula para o pessoal que foi para o Haiti. Deu aula de bombas e tudo para o pessoal que foi para o Haiti. Ou seja, no Haiti você tem toda a convergência aí dos militares golpistas, do Braga Neto, do Heleno. E daí o que dá o Estadão lá? Porque o Tabanês lá conseguiu um contrato adicional assinado pelo governo Lula. Como se governo... E esse Tabanês, ele tinha uma empresa de colocação de militares e tudo aí,
que tinha contratos, conseguiu contrato de terceirização de alto volume com hospitais das Forças Armadas. Ou seja, você tem um negócio das Forças Armadas que surge a partir dessa ampliação da infiltração militar no governo civil, que abarca serviços hospitalares, abarca obras de engenharia e tudo. E esse Tabanese era o cara central. Você tem fotos dele aí, do reverendo, com Flávio Bolsonaro, e tem coisas, né? Esse negócio da vacina ainda não foi apurada. Falando em Bolsonaro, Nassif, o advogado dele, o Paulo Bueno, ele deu uma entrevista na saída, né, do não depoimento, né? Ele chegou às 2h20 da tarde, ficou meia hora só, não falou nada. E aí depois o advogado dele falou com a imprensa e disse que ele não teve, né, o Bolsonaro ficou calado porque ele não teve acesso aos autos. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional ao silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. Olha, parece que o advogado não entende, Nassif. Não é semissecreta, a investigação é assim mesmo. Então, ele quer saber tudo que está sendo investigado para ele armar, né, sua argumentação, de preferência falando com os comparsas, vamos chamar assim, com os comparsas. No processo, quando ele for indiciado, for processado, tiver no curso do processo, ele tem direito a tudo, ele tem que conhecer tudo mesmo. Mas, por enquanto, o que está lá na mão da polícia, ele tem que falar o que lhe for perguntado, não? Tem que levar em conta aí que é uma investigação sobre uma conspiração. Não é se fosse um crime específico aí, daí tudo bem, você tem direito a ver o que as acusações para se defender, mas aí é uma conspiração. Uma conspiração que pegou a presidência da República, colocou milicianos na presidência da República, colocou milicianos em comandos nas Forças Armadas. Então, só faltava, né? Agora, o Braga Neto é interessante. Esse é a figura. Esse é o chefe. Esse é o chefe. O Heleno, tudo aí. E o Braga Neto, ele se ferrou agora com esses levantamentos de provas quando mostraram que ele acionou aquele grupo lá de terroristas digitais lá para atacar um general que não queria colocar as tropas na rua. Né? O Braga Neto é um que está... Esse aí não escapa, né? Como o Heleno. Aliás, o Heleno a gente tem que trazer de volta aí a história do que ocorreu no Haiti. Eu conversava outro dia com uma pessoa que teve acesso a pessoas que estiveram com o Heleno no Haiti. Ali ocorreu massacres e com um profundo preconceito racial da parte dele também, sabe? Profundo preconceito racial. Agora, esses ataques que estão sendo feitos aí ao Alexandre de Moraes, aí, o que o Alexandre está fazendo, olha, quem está falando é quem criticou muito ele aí em outros momentos aí. O que ele está fazendo é de uma coragem pessoal e uma coragem cívica que eu nunca vi numa figura pública brasileira de anos recentes aí, sabe? Porque é ameaça em cima dele, ameaça em cima da família, em cima de filhos aí. E ele montou, desde lá de trás, quando começou esse inquérito do fim do mundo aí, ele se cercou de policiais de confiança dele, ele foi secretário de Segurança em São Paulo, e foi juntando todas as peças para um jogo de xadrez, onde o resultado, a resultante final era a democracia brasileira. Então, é um papel admirável, efetivamente, o que ele tem feito aí, sabe? Aliás, foi interessante uma entrevista recente do Gilmar aí sobre entregando o Luiz Edson Fachin como grande responsável pela Lava Jato. Eu tinha escrito um artigo aí que vai sair no meu livro aí mostrando a importância do Gilmar também, até o momento que ele se transforma numa âncora da democracia, mas demorou, né? E ele dá uma entregada no Luiz Edson Fachin que, olha,
as costas do Luiz Edson devem estar com problema de coluna lá, viu? Vamos dar uma olhada também em quem foi depor hoje lá em Brasília, porque além do Bolsonaro, né, tiveram outras pessoas. Inclusive, amanhã vai ser o general Estevam Teófilo, né? Ele vai depor em Fortaleza, esse ficou para amanhã, mas tiveram general Augusto Heleno, o Anderson Torres, né, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor parlamentar do Comando do Exército, coronel Mário Fernandes, também o Tércio Arnaud, muito próximo a Bolsonaro e também investigado por participação, né, no gabinete do ódio, ex-assessor de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Valdemar Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, tenente-coronel Cleverson Ney Guimarães, também o Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, da Casa Civil, o Ronald Ferreira Júnior, tenente-coronel do Exército, e também o Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército. Agora, é importante, a gente vai ter ainda um depoimento amanhã. A gente tem informação da Bela Megali também que o Valdemar Costa Neto, ele desistiu, né, do silêncio. O presidente do PL, ele decidiu falar em depoimento à Polícia Federal nessa quinta-feira e aí ela apurou com os investigadores que inicialmente ele ia fazer a mesma coisa que Bolsonaro, né? Ia ficar em silêncio, só que aí depois ele chegou na PF disposto a depor até para diferenciar a postura dele, segundo a Bela Megali, das demais pessoas que foram prestar depoimento. E aí a gente ainda está chegando aí no que ele falou, né, para a Polícia Federal, a gente ainda não sabe, mas... O garimpeiro Valdemar da Costa Neto. Pois é, Nassif, exatamente. Tem Agora, eu ligações, lembro... é supostamente sócio de garimpeiros ilegais. Não é supostamente não, é sócio de garimpo mesmo. Digamos, essa frente que você tem aí é garimpeiro, era invasor de terra, miliciano. Agora é interessante, o Paulo Sérgio Nogueira, né, que é o ex-ministro do Exército, Aquele cara que feio. mandou uma carta desaforada para a CPI do Covid lá. Vocês lembram quando foi mencionado aí o papel do Exército ou das Forças Armadas, aí, ou do general Pazuello, não lembro. Mandou uma nota desaforada. O Garnier lá, que era o da Aeronáutica, que disse que não ia passar o cargo aí na frente do Lula, porque era ladrão, uma coisa assim. Garnier da Marinha, né? Da Marinha. Da Marinha. Depois passou a pedir orações aí para a família. Mas é interessante o novo comandante aí das Forças Armadas aí, esqueci agora o nome dele. Tem um depoimento importante aí que foi dado sobre ele, que ele serviu ao general golpista aí, o pai de todos aí, aquele do Twitter, Vilas Boas. Uhum. E ele teve discussões com Vilas Boas aí em defesa da legalidade. Isso aí. Então, o papel dele aí, e do alto comando agora, não sei por quanto tempo ainda. Não sei por quanto tempo também, porque essa falta de uma vocação de defesa das Forças Armadas acaba levando aí... Gostaram, sentiram a carne fresca aí... Tomás Paiva, né, Nassif, que você estava tentando... Tomás Paiva. Mas ele teve um papel relevante aí. E o importante é isso, eles estão... O próprio ministro aí do Superior Tribunal Militar reforçou que quem errou tem que pagar. É a primeira vez, gente, olha... É a primeira vez que eu vejo isso. Eu tô desde a minha adolescência aí que eu vejo militares. Eu nunca vi militar ser punido, a não ser quando, lá nos anos 50 ainda, que Aragarças, Jacareacanga, você teve essa anistia negociada pelo Jobim e pelo Sepúlveda Pertence com os militares, em nome deles. Uma anistia tão maluca que anistiou crimes imprescritíveis e anistiou crimes cometidos depois da lei da anistia, que foi a morte lá da secretária da OAB e o caso Rio Centro, né? Então, agora nós estamos... Olha, é um avanço... Mas acontece o seguinte, agora, Nassif, você tem também generais contra generais, coronéis contra generais, capitão delatando, tenente Mauro Cid, porque eles não querem carregar esse peso sozinho. Você falou de Braga Neto, vale lembrar o ataque dele ao Marco Antônio Freire Gomes, que era o comandante do Exército, né, que ele chamou de cagão, né? Estava aí
material já com a Polícia Federal, né? Ele disse que a culpa é do Freire Gomes, que era um cagão, porque o Freire Gomes não quis apoiar o golpe logo de início, o Braga Neto. Depois, conversando com o Ailton Moraes Barros, esse militar que também depôs hoje, acho que no Rio de Janeiro, né? Ele disse, o Barros falou, não, tem que oferecer a cabeça do Freire Gomes aos leões, né? Então o Braga Neto respondeu, oferece a cabeça dele, cagão. Depois o Braga Neto ataca o tenente brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior, que era comandante da aeronáutica, dizendo que ele era traidor da pátria, né? E fala, inferniza a vida dele, da família dele. Você veja, essa conversa dele com o Ailton... Né? Ailton Barros não depôs hoje, não. Miliciano. Ele não foi Não depôs hoje. Conversa de miliciano. Né? Miliciano mineiro. O Braga Neto é mineiro, lá de Belo Horizonte. É mineiro, mas ele Aqui é a fugiu. praga, é o Joaquim Silvério dos Reis de Farda. Traidor é ele. Agora ele inferniza a vida dele, vê se pode, rapaz. Vamos infernizar a vida desse cara. Vamos jogar a cabeça dele para os leões. Quer dizer, é general atacando brigadeiro. E o almirante o Garnier, quando foram dar busca e apreensão na casa dele, ele postou um negócio assim, minha esposa está viajando, eu estou sozinho aqui, ele é sozinho, eu e o Espírito Santo. Eu acho que ele está confundindo espírito de porco com o Espírito Santo, né? E quando prenderam o almirante Otton aqui, que foi uma operação articulada com o Departamento de Estado, O Otton Pinheiro. não houve um almirante da Marinha para prestar solidariedade a uma figura histórica que foi humilhada pela polícia na época. Né? O Otton estava comandando a Angra, né? É o pai do... É o que sucedeu o Álvaro Alberto, o pai do projeto nuclear brasileiro. Agora você vê, fala em cagão, agora quem que se mandou do Brasil aí? Porque o que Capitão Cagão. dizia o ministro do Exército lá? Eu quero que o presidente assine. E o presidente se manda com 800 mil reais. Outro dia eu estava vendo um jornalista, aquele Mário Sabino aí, que foi da Veja, aí. Ele falou, não, mas se ele sai com os 800 mil e volta para cá, que golpista que é esse? Ele voltou quando ele viu que a situação estava mais calma aqui, ué. Tem que perguntar o seguinte, o que ele foi fazer com 800 mil reais fora do país? Pois é, Nassif. Tem muita pergunta para ser feita aí, querido. Obrigada por hoje, viu? Um abraço, até semana que vem. Alô, Luiz Nassif. Boa noite, Nassif. Até mais, querido. A gente segue por aqui. Na nossa conversa, a gente vai falar a respeito da posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, né? Hoje foi a cerimônia de Dino como ministro agora do Supremo Tribunal Federal, uma cerimônia ali para 900 convidados. Quem traz para a gente as informações todas é ela, Heloísa Vilela. Boa noite, querida. Boa noite, Elô. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Pinheiro. Pois é, foi um dia de muito aperto de mão, viu? Porque a fila para apertar a mão do Flávio Dino não acabava nunca mais. Eu vim embora e a fila continuou, porque tinham 800 convidados. Foi, assim, uma cerimônia curtíssima, mas, porém, lotada e muita gente muito alegre lá. Agora, teve momentos muito curiosos que a gente vai destacar aqui. Aí, a chegada do Flávio Dino, o Barroso, claro, estava na porta esperando por ele, esperando também pelo presidente Lula. Eles ficaram os dois ali juntos esperando a chegada do presidente Lula. Imagens suas, lá, né, né, Lula, inclusive. Você estava pertinho, né? Essa daí fui eu que fiz essa aí. Eu até chamei ele, né? Tchauzinho pra gente, pedi, ó. Palavrinha de alegria e gratidão. Tava radiante, menino. Saudações corintianas. Tava. Ele é O Botafogo. Barroso também estava muito feliz hoje, viu? Muito sorridente para cima e para baixo, cumprimentando todo mundo. E uma jornalista que estava atrás de mim, pediu uma palavrinha, ele deu duas, né? Alegria e gratidão. A esposa dele se emocionou na hora que estava sendo, que as pessoas estavam vindo cumprimentá-lo, enfim. É interessante porque a gente viu ali muita gente de terno e gravata, eu vi uma pessoa com uniforme da Marinha, eu vi a Célia Chacriabá com cocar, representantes da comunidade negra também muito forte, as mulheres todas dos ministérios fizeram questão de aparecer juntas e abraçá-los juntas. Então, teve vários momentos muito interessantes. Elô,
nosso amigo De Luca, eu fico seguindo os papos aqui, né? Dizendo, linda, inteligente, carnavalesca, Elô ainda é cinegrafista. O que é que essa mulher não faz? William De Eu não Luca, estou conseguindo ouvir vocês, porque eu estou ouvindo o vídeo ainda. O vídeo está rodando com o som. Porque aqui é na minha elogio a orelha você. ainda. Está ouvindo Então, agora? não estou ouvindo vocês. Você está ouvindo agora ou não? Agora sim. Agora, Pois é, o William De Luca escreveu aqui, linda, inteligente, carnavalesca, Heloísa ainda é cinegrafista. O que essa mulher não faz? Faz tudo. E eu respondo assim, ela é uma mulher acima da mídia. Acima da mídia. Acima da mídia. É? Que a mídia tá difícil, viu, também. Mas dura, vamos lá, né, Gabi? Você tem aí alguns pontos que você vai destacar para a gente comentar, né? Tenho, Elô, porque, a gente tem um contexto aí, né, o Dino assumindo no lugar da ministra Rosa Weber, que se aposentou, vai ficar com os processos que estavam com ela, isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles, a gente preparou aqui. Dino no STF, 340 processos herdados, gente. Olha só, ação da CPI Covid contra Bolsonaro, vai estar na mão dele. Ação contra o indulto natalino de 2022 também, de Bolsonaro. Descriminalização do aborto de gravidez, né, até 12 semanas, enfim. A gente está falando aqui de um voto histórico da ministra Rosa Weber e que agora a gente tem a perspectiva de continuidade. Elô, acho que esses são os mais importantes aqui para a gente começar essa conversa, né, de que Dino vai ter que lidar aí dessas centenas de processos que ele está herdando. Centenas mesmo, são mais de 300, né? Esse da Covid, o Bolsonaro vai responder porque ele ficou induzindo as pessoas a não obedecerem às regras sanitárias para combate da Covid. E isso vai cair na mão, interessantemente, de Flávio Dino. O do aborto, como você disse, a Rosa Weber já deu o voto dela e o Dino, mas pode cair na mão do Dino os recursos que, porventura, sejam apresentados. E tem um outro processo de aborto também, que a direita quer tornar o aborto um crime, assassinato. Os terceiros que cometerem aborto, ou seja, os médicos, serem condenados por homicídio. Então, isso também vai cair na mão do ministro Flávio Dino. Agora, mais importante e interessante do que isso é porque já a partir de amanhã começa uma nova leva de julgamentos dos crimes do 8 de janeiro. Mais 15 pessoas, se não me engano, serão julgadas no plenário do Supremo. E aí o Flávio Dino já vai fazer parte desse julgamento importante, histórico, e ele que esteve lá na linha de frente combatendo a tentativa de golpe no dia 8. Exatamente, Elô. E a gente tem também o presidente do Supremo Tribunal Federal, como você disse, Luiz Roberto Barroso, estava super ali animado, né, simpático com todo mundo. A gente tem um vídeo dele aqui também, né? Acho que a nossa produção já separou, Gabriel Vento. Ele fez uma saudação ao ministro Flávio Dino, uma menção também à democracia. Vamos dar uma olhada. Eu apenas me limito a fazer uma brevíssima saudação de boas-vindas ao nosso novo ministro Flávio Dino, que é uma pessoa que é recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos 3 poderes. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. Interessante, né, Lu? Pode falar. Muito. Não, muito interessante, porque você tinha ali sentados lado a lado, né? O Pacheco, o Barroso, o Lula e o Lira. Então, aí Lira, que tá, que é né? aquela pessoa que a gente, né, viu que ficou meio que em cima do muro. Sabe lá onde Lira ia parar se esse golpe tivesse dado certo. Agora vocês veem os dois ali no maior bate-papo antes de tocar o hino nacional. Eles ficaram conversando um bocado e parecia até mais ou menos amigável a conversa. Aí eles levantaram para cantar o hino nacional. Tá vendo? Risadinha para cá, risadinha para lá, Lula jogando seu charme pro Lira, né? Então, né? E aí você vê como o país vai funcionando, como vai se tentando voltar a algum tipo de normalidade
né, de convivência dos poderes. O Pacheco, que está do outro lado, tem tensionado muito as relações do Congresso com o STF, tentando discutir, criar várias regras de controle do STF, que têm sido vistas como um gesto à extrema-direita. Então, assim, muitas coisas estavam acontecendo ali com esses atores, né? É muito interessante a gente ficar observando. E agora o Dino que vai jogar num outro campo totalmente diferente e de uma maneira também totalmente diferente. Ele vai ser muito mais discreto, mais comedido, ele não vai fazer os discursos que fazia, mas ele terá uma participação essencial no julgamento e condenação dos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e dos que destruíram as sedes dos três poderes. Olha, eu quero falar das presenças aí que estavam na posse do Dino, né? Aliás, eu recebi uma foto aqui, já vou pedindo ali o Vento, não sei se é o Vento que está cuidando disso. É o Vento, Gabriel. Uma foto que a gente recebeu aqui do Dino, vestido de Vingadores, ao lado de uma personalidade ilustre para nós. Né? Se puder, põe aí para a gente. Mas estavam aí. Estava também o embaixador do Brasil na Palestina, né? E não sei se o de Israel... Isso, o Candeias. O Alessandro Candeias. Eu não sei se o de Israel, que também voltou ao Brasil, se ele chegou a comparecer. Eu não ouvi anunciarem a presença dele, não, mas também não anunciaram a das 800 pessoas que estavam lá, né? Eu vi o Candeias ser Mas a do Candeias me surpreendeu ouvir o nome dele, sim. Eu não sabia nem que ele estava no Brasil, achei muito interessante. Vamos conversar com ele, né, Chico? Vamos conversar com ele. Estava a ministra Rosa Weber, naturalmente, estava o ex-ministro Aires Brito, né? Tinha muita gente que foi do Supremo, que já saiu do Supremo, é claro, o próprio Lewandowski, que agora é o ministro da Justiça. Então, 800 pessoas. E outra coisa curiosa, a hora que estiver pronta a foto, me avisa. A outra coisa curiosa, né, é que o Dino, que o próprio Lula brincou, falou, agora nós vamos ter um comunista no Supremo. O Dino abriu mão do jantar de gala, que é feito depois, o regabof, né, e convocou uma reunião diferente. Onde é que ele vai comemorar agora à noite? Conta aí. Na igreja. Uma missa. Ele pediu uma missa. Ele pediu uma missa na Catedral do Brasil. Já mostra uma mudança de postura, né, Lu? É para agradecer. Olha, se vocês imaginarem que a posse do Barroso, né, custou R$500 por pessoa a fanfarra, né? E o Dino dispensou tudo isso. A única coisa que tinha lá hoje era uma bandinha do Maranhão tocando uma música maravilhosa enquanto ele recebia os cumprimentos. E me parece que um pequeno coquetel que todo mundo tinha acesso ali, a imprensa, inclusive, eles estavam servindo uma massa e tal, coisa pequena, singela, nada de exagero, nada de gastança. Ele já imprimiu a marca dele nesse dia de posse. E agora ele vai à missa, celebrada pelo arcebispo de Brasília, né, para agradecer a Deus e pedir luz para frente, porque tem que ter muita luz com 340 processos. Né, Chico? Opa! Mas ele já tem uma. Olha aí. Benção. Eu não sei se essa roupa é de Vingadores ou se é a toga de ministro supremo, mas está próprio super-herói, ao lado de outro cara ilustre aí, olha aí. Tava na estica esse cara aí. Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, de gravata, é a primeira vez que eu vejo o Edu de gravata. Foi lá também. Olha, eu vou te falar, esperei um bocado para fazer essa cena, mas a fila era gigante, eu tive que vir embora para fazer o programa. Não pude fazer essa cena que ia ser exclusiva aqui do ICL. O Edu nos representa a todos nós, né, nesse cumprimento a Flávio Dino, que a gente admira pela bravura, pela seriedade com que desempenha o cargo, né, como foi governador do Maranhão, como foi juiz, né, foi presidente A biografia dele é muito rica, e a biografia dele é muito interessante. A cerimônia de posse no Supremo é realmente muito rápida, mas o Barroso pediu licença para destacar o currículo do Flávio Dino, para lembrar que ele foi juiz concursado, que passou Federal. em primeiro lugar, abriu mão do cargo para ingressar na política. Então, ele foi deputado, ele foi governador. Não vamos esquecer que foi Flávio Dino que destronou o clã dos Sarney no Maranhão, que dominava o
Maranhão olha, há anos e anos. e soube conviver. Ele perdeu a primeira vez para a Rosiana, mas depois... Isso, claro. Que isso é que é importante. Ele destronou a família Sarney, mas não rompeu a convivência política, ele, sabe? É um cara do diálogo, né? E aí depois ele foi para o Senado, aí ele foi ministro, enfim, ele foi do CNJ. A ficha é longa e a memória dele é realmente um negócio espantoso, tanto para as leis da nossa Constituição, como para citar a Bíblia, né? Então ele realmente é uma figura ímpar. Agora vamos ver como vai ser a atuação dele lá no Supremo Tribunal Federal. A ação não vai faltar, né, Lu? E cenas também ali, a gente foi pescando algumas cenas, a gente descreveu várias aqui. Teve a cena do Dino com Lira, né, e Pacheco, e também as esposas ali, né? Tem a cena de quando começa a fila. Essa do Dino com... Essa aí eu fiz. Foi muito engraçada. Porque... Conta. O Dino, ele organizava as fotos, né? Ele disse, você aqui, você ali. Aí ele botou o Pacheco do lado, botou o Lira do outro. E o Lira comentou alguma coisa. Isso aqui pode dar briga de casal. Aí o Dino virou para ele e falou, eu evitei. Porque botou um de cada lado, sabe? Foi muito engraçado. Ele é muito descontraído. Esses são os 3 filhos dele, que ele fez a questão de apresentar todo mundo que chegava para cumprimentá-lo. O mais novinho era uma graça, não parava de sorrir, muito simpático, o mais novinho. E, enfim, teve cenas muito interessantes. Logo na chegada, a Janja, quando viu o Dino no topo da escada, falou para ele, nossa, mas você tá lindo, com a toga, com essa roupa interessante, para não dizer outra coisa, né? Então... Teve momentos bastante interessantes essa posse do Flávio Dino. O Lula que estava doido para ir embora, viu? Ele foi um dos primeiros, inclusive, a cumprimentar, né? O Lula, a Janja, claro. Foi, claro, o presidente da República, mas ele achei engraçado, acho que o Lula estava com algum compromisso urgente, viu? Porque ele não estava querendo ficar ali fazendo muita foto, não, ele estava a fim de ir embora rápido. Falou, tá bom, gente, já deu e tal, e foi embora. Mas a gente vê que a Janja tem muita intimidade com o Flávio Dino, tem uma proximidade grande com ele, também foi interessante de ver. É isso, Elô, virada essa página. O Dino estava com os filhos, né? E o Dino perdeu um filho, é uma marca de sofrimento para ele, aos 13 anos. O Marcelo, filho dele. De asma. De asma, ataque de asma, né? Atendido no Hospital Santa Lúcia de Brasília, morreu de asma. Mas o Flávio Dino é um guerreiro. Primeiro governador do Partido Comunista do Brasil e primeiro-ministro supremo que termina a solenidade de posse com a missa, né, onde ele vai. Ele acha que ele não vê incompatibilidade. Que figura, né? Pois é, fantástico, fantástico. Que figura. Bom, vamos seguir falando, Elô, das provocações do governo de Israel ao presidente Lula, né, depois da fala do presidente, porque o Itamaraty está lidando com essa questão a portas fechadas, né? A gente tem acompanhado, falado disso. A gente conversou muito sobre isso ontem também, Elo. E o ministro das Relações Exteriores de Israel, né? Ele continua sem uma resposta e está fazendo provocações nas redes sociais ainda. Esse tem sido o modus operandi, né? E ontem, o Israel Katz, ontem ele postou um vídeo ao lado da Rafaela Tristman, que é uma brasileira, em que ela trouxe fake news, né? Nesse vídeo que ela gravou, a gente tem inclusive um trecho, aí a gente vai entender porque a gente está falando de fake news. Não é mentira. O governo brasileiro em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Tem um outro vídeo aqui. Diga, Elô, diga, eu já falo do outro. Não, eu queria dizer sobre esse ponto de cara, porque eu acho que, assim, eu estou muito pela perda dela, mas isso não dá direito a ela de mentir, né? E as pessoas que ela citou, os brasileiros que ela disse que foram abandonados, voltaram para o Brasil graças aos voos disponibilizados pela Embaixada Brasileira, pelo governo do Brasil.
da República Federativa do Brasil, ao qual ela deveria ter agradecido. Além disso, o governo brasileiro mandou representantes para os funerais dessas pessoas, sabe? Teve toda a assistência e ela só entrou em contato com a embaixada uma vez para pedir informações a respeito da indenização que o governo de Israel deveria dar a ela por causa da perda do namorado. Mais do que isso, não fez. Agora, acho que você tem um outro vídeo para destacar, né, Gabi? Não, são imagens aqui de outubro de 2023, Elô, mostrando o presidente Lula falando com os familiares de israelenses que tiveram parentes que foram sequestrados pelo Hamas. Quer dizer, esse diálogo com o governo brasileiro, com o presidente Lula, foi feito o tempo inteiro, né? Acho importante a gente destacar. Eu queria trazer isso justamente para você poder também comentar a respeito disso também. Entendeu? Eu acho que é assim, muito injusto você falar uma coisa dessa, né? Acho que você deve falar do sofrimento, você pode discordar das posições que o governo brasileiro tem assumido nessa questão de Gaza, de chamar de genocídio, de destacar o sofrimento do povo palestino. Você tem todo o direito de discordar disso tudo. Mas não pode mentir, você não pode dizer que o governo não assistiu, que o governo não trouxe de volta as pessoas. O governo brasileiro só não trouxe mais gente de volta porque o governo de Israel não permitiu, senão teria trazido mais gente. Então, acho que a gente deve colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Nós sabemos como foi a luta, a gente acompanhou a luta para o resgate desses brasileiros que estavam em Gaza. Lembra? Saíram do norte, saíram de Gaza, foram para Rafah, ficaram esperando, não podia tomar o avião que os esperava no Egito. E por determinação, né, o presidente Lula estava obcecado. Eu quero trazer os brasileiros. O presidente Lula falava isso, não é decisão de governo só, é uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente Biden dos Estados Unidos deu uma banana para os americanos que estavam na área. Não, cada um que venha como quiser, né? Deu uma banana, não vou trazer ninguém. O da Inglaterra também. Aliás, o da Inglaterra cobrava, se não me engano, 800 euros de passagem. Tem um valor aqui, mais ou menos. Cobrava um valor em euros. 800 euros para quem quisesse pegar um avião e sair de lá. O governo brasileiro colocou o voo da FAB à disposição, né, disponibilizou um cadastro eletrônico para todo mundo que estava em Israel e que precisava sair e não estava conseguindo. Então, realmente, ela se prestar como peça de propaganda de um governo que desrespeitou o país, que ela diz que é o país dela, eu acho bastante desagradável, sabe? Eu conheço um pastor, né, de uma igreja evangélica lá da minha queridíssima Águas de Lindóia, que estava numa viagem dessas excursões religiosas a Israel, né? E ele estava em Jerusalém. E aí começou a guerra, essa coisa toda, e o primeiro avião que foi buscar brasileiros foi para lá, foi para Tel Aviv, né? Buscar brasileiros lá, antes da tentativa de tirar de Gaza. E ele tinha ido por um voo da companhia internacional, não sei se Alitalia ou Air France, não sei, né? Aí voltou. Olha, ele não é fã do Lula, não, hein? E ele voltou no avião da FAB. Aí voltou, eu falei assim, e aí, pastor, como é que foi a volta? Ele falou, muito melhor do que a ida. Eu falei, claro, a volta foi de graça, né? Porque o avião da FAB buscou-os antes do prazo, porque estavam com medo de explodir uma guerra terrível. Então, o avião da FAB tirou os brasileiros que estavam querendo voltar para o Brasil, que estavam em Tel Aviv. Então, ele veio nesse avião mais rápido, foi mas muito melhor, serviço de bordo melhor, pessoal gentilíssimo, comida ótima, me trataram muito bem, entendeu? Então, é isso. Eu falei, pois é, o presidente Lula trouxe vocês. A FAB é maravilhosa. Eu falei, pois é. E aí vem essa senhora aí, isso coitada. A gente está falando dos palestinos, né, do pessoal que estava na Palestina, mas o pessoal que estava em Israel também. O governo brasileiro procurou a Interpol, o governo israelense, para saber quem mais que poderia estar em situação difícil, quem perdeu parentes. Ou seja, houve uma grande movimentação e eu diria que isso é uma coisa histórica, tradição da diplomacia brasileira. Vocês lembram o que o Brasil fez para os brasileiros que estavam no Iraque, quando estourou a guerra do Iraque, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ser justo, sabe? Ela se prestou um papel de propaganda e com assim, desrespeito à verdade. É isso, Elô. Eu quero também
acrescentar aqui nessa discussão sobre a fala de Lula, né, que ele colocou o massacre, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza de volta ao noticiário. A gente não estava falando disso, as pessoas não estavam falando sobre isso. A gente, inclusive, chegou a conversar sobre isso, né, nos grupos paralelos aqui do ICL. E, além do conteúdo da fala, ele provocou diversos questionamentos sobre os efeitos políticos, né, dessa fala. Então, hoje, o escritor, o jornalista Glenn Greenwald, o vencedor do Prêmio Pulitzer, pela entrevista que ele fez com o Snowden, né, o Edward Snowden, e que aqui no Brasil cobriu a Vaza Jato, enfim, ele disse que o Lula está certo, essa foi a declaração dele. Ele é judeu, que ele não é antissemita, exatamente. Por isso que a gente está destacando aqui esse trecho da fala dele. Olha o que ele falou a respeito disso. Ninguém, nem mesmo Lula, está sugerindo que a escala das mortes em Gaza seja comparável ao Holocausto. O que muitas pessoas estão dizendo, inclusive alguns dos intelectuais judeus mais proeminentes do mundo, como Masha Gessen, é que os mesmos princípios de desprezo pela vida e desumanização coletiva que culminaram no Holocausto estão também por trás da destruição de Gaza. Essa fala foi muito certeira, né? É o que eu tenho dito aqui, é nazistoide. O senhor Benjamin Netanyahu, o seu Israel Katz, esse povo, são nazistoides, eles agem à maneira nazista. Agora, esta fala do presidente Lula, ela é desviada, né? Não, o Lula está dizendo desviada a atenção para a chacina, para o morticínio, por grande campo de concentração a céu aberto, onde jogam fósforo branco na faixa de Gaza. Tira a atenção dali. Eu quero até mandar aqui um cumprimento e um aplauso para minha colega da Globo News, a Natuza Neri, que falou, vocês estão tirando o foco, o que está acontecendo grave em Gaza. A fala do Lula é para tirar a atenção de onde está o problema. E onde está o problema, a grande mídia não está mostrando. O problema é Gaza. O problema é o massacre. O problema é a ação nazistoide do governo de Israel. Atenção, não estou falando dos judeus. Não estou falando dos judeus. Há muitos e milhares e milhões de judeus em Israel e no mundo que condenam, né, o modo nazista de ação do senhor Benjamin Netanyahu. É isso. Chico, eu acho que quando você chama de nazista, é isso mesmo que o Glenn está falando com outras palavras, destrinchando, né? Quando ele fala da desumanização, porque foi desumanizando os judeus que o movimento nazista pôde matá-los da maneira como matou, em bandos, aos milhões, né? Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. O que permite a um governo agir dessa maneira é ele se convencer e convencer uma parte de sua população de que ele não está matando seres humanos, que aquilo ali não deve ser nem motivo de preocupação, que eles não devem considerar, porque ele desumaniza aquelas pessoas. Então, há anos e anos faz um retrato dessas pessoas como se fossem todas terroristas, como se fossem todas, tivessem uma religião absurda e por aí vai. Então, ficam fazendo um retrato falso, mas desumano do povo palestino para poder matá-lo como está matando assim. Porque ninguém, em sã consciência, poderia dormir no povo que elegeu o Netanyahu se considerasse ali um bando de gente como nós, como eles. Então, precisa desumanizar para poder exterminar, que é o que ele está exterminar como fazer. Se fossem ratos, baratas, bichos peçonhentos, bichos desprezíveis. É o que estão Animais fazendo. humanos, como disse o ministro de Netanyahu, animais humanos. Exatamente. E o presidente Lula vai lá e põe o dedo na ferida. Olha, isso que vocês estão fazendo é um modo nazista de agir. Não pode ser compatível com quem sofreu o Holocausto. E o maior antissemita do planeta hoje chama-se Benjamin Netanyahu. É Benjamin Netanyahu que espalha um sentimento anti-judeu e anti-Israel que não tem cabimento, mas ele espalha porque ele semeia a morte e colhe o ódio, que muitas vezes, ao invés de ser direcionado contra ele, acaba recaindo equivocadamente sobre os judeus, que não são aquilo que Netanyahu faz. Olha, o ministro da Defesa dele,
Diz que devia jogar uma bomba atômica em cima de Gaza. Olha só. Esse cara não existe. Ben-Gvir é Ben-Gvir, isso, Ben-Gvir. Eu tinha esquecido o nome. Quinta categoria. Esse Israel Katz... Ele já tinha sido condenado por ser um terrorista. Ele é uma pessoa que tem um histórico horroroso. E virou ministro do Netanyahu, porque ele resolveu se aliar com o que há de pior da extrema-direita em Israel, né? Esse Israel Katz fala em fazer uma ilha. Vamos fazer uma ilha artificial para mandar esse povo palestino para lá. Olha, isso é uma loucura, isso é um absurdo. Sabe? Isso aí é genocídio, isso é racismo, isso é racismo, supremacia. Isso é nazismo. Né? Essa sabe? é a ideologia deles. Exatamente. E aí falam, não, aí alguns colegas... Não, porque o presidente Lula falou de improviso. É assim, quando o presidente Lula lê um discurso, porque lê de quem sabe escrever. Agora, quando ele fala de improviso, falou bobagem, porque ele que falou da cabeça dele. O presidente Lula é genial. É isso, essa mania, essa tentativa de desconstruir o Lula o tempo todo. Lula não é capaz. De desrespeitar, de não aceitar que ele tem a sensibilidade, a inteligência emocional, que ele tem a experiência, o conhecimento. Sabe, aceita. Essa classezinha dominante e essa classe média nojenta do Brasil, que não suporta ver o presidente Lula pela terceira vez no cargo, ter trabalhado pela eleição de Dilma 2 vezes e teria sido ele o presidente sucessor. Esses são 5 mandatos do presidente Lula, do PT, que eles não suportam. Então, eles ficam querendo desqualificar o presidente Lula. Quando o presidente Lula é o único que hoje está botando o dedo na ferida e fala: isso que vocês estão fazendo aí é modo nazista de agir, sim. E a gente repete isso mesmo. Aliás, Chico, hoje lá na posse do Flávio Dino, eu conversei com a senadora Elisiane Gama e ela falou justamente isso. Ela falou: o presidente Lula trouxe de volta à tona um assunto que estavam tentando jogar para debaixo do tapete. Exatamente. E ele fez com que isso voltasse a ser discutido. Então, hoje, no Rio, Joseph Borrell, que é o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, falou sobre isso, disse que Lula não quis fazer um paralelo com o Holocausto e pediu ao nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que seja porta-voz no mundo da necessidade do estabelecimento de 2 estados, o Estado palestino e o Estado israelense, sabe? Então, assim, acho que não existe a menor dúvida que o discurso do presidente foi muito apropriado e vai ainda gerar cada vez mais frutos. Tem uma outra história dentro dessa que a gente está conversando, Elô, que é a do Andrew Fisherman, né? Que é o jornalista presidente do Intercept Brasil. Ele foi ameaçado de morte. Trazer essa história aqui, ele é judeu, né? E tem uma posição crítica, inclusive, sobre o genocídio. Enfim, supostos sionistas enviaram um e-mail dizendo que ele está entre os alvos. Foi isso que escreveram para ele. E aí o Fishman respondeu no Twitter, né? No X, ele disse: ameaças de morte e ataques covardes não vão nos intimidar, agora sim a gente está com a imagem, nem nos distrair. Precisamos nos concentrar no que é mais urgente: um cessar-fogo imediato em Gaza, a criação de um Estado palestino e a responsabilização dos criminosos de guerra israelenses que estão massacrando inocentes. E aí também, agora há pouco, ele publicou uma outra coisa, que é o que a gente está colocando aqui na tela agora. Desculpe, mas os políticos alemães, cujo governo está prendendo quem protesta contra o genocídio em Gaza, muitos judeus entre eles, ele ressalta, deveriam calar a boca e entender que, por terem cometido o Holocausto, vocês não têm o direito de ser autoridade moral sobre ele. Foi o que ele postou agora há pouco aqui. Nossa, que paulada, né? E eu acho que ele tem toda a razão. Existe toda essa relação difícil que os políticos alemães têm com a situação do Holocausto. Então, é uma culpa enorme e eles acham que, então, ninguém mais pode falar sobre isso, né? Agora, eu gostaria de ressaltar uma outra coisa, né? A gente está acompanhando desde segunda-feira, começou a audiência no Tribunal de Haia, onde 52 países estão se pronunciando a respeito da ocupação dos territórios palestinos por parte de Israel há tantas décadas.
né? E hoje quem falou foi o governo da China. A China que tem sido assim super discreta, que não fala quase nada, né? É o jogo da China no cenário internacional, sempre muito discreta, muito comedida, mas o representante da China foi muito longe hoje, mais longe do que qualquer outro país, e destacou uma resolução da ONU, a resolução 3070 de 1973, que diz que todo povo sob ocupação tem o direito de usar todas as armas disponíveis para tentar acabar com essa opressão, com essa ocupação do seu território, que é justamente a situação dos palestinos. Então, ele, de certa forma, estava defendendo o direito dos palestinos se defenderem, o direito dos palestinos de usar, inclusive, as armas para brigar contra a colonização e a ocupação israelense. O governo brasileiro, claro, a gente sabe, não foi tão longe, porque não falaria uma coisa dessa, mas destacou a necessidade de se criarem os dois estados e de acabar com esse genocídio quanto antes. E o governo dos Estados Unidos, que também já se pronunciou, disse o que vocês podem esperar, que a retirada, né, do exército israelense ali da faixa de Gaza e o fim desse genocídio tem que estar condicionado à segurança do Estado de Israel e não do povo palestino que está ali sendo massacrado. Em outras palavras, a indústria bélica, a indústria armamentícia dos Estados Unidos teve um crescimento de faturamento, eu vi num jornal econômico desse, de 40% depois de Ucrânia e Israel. Eles estão vendendo mais, estão faturando em cima da desgraça, da miséria de pessoas. É isso. Né? Mas está dando problema político para o Biden cada vez mais, a pressão lá está cada vez maior. Né? E as eleições vêm aí. Aliás, hoje o Biden o Biden hoje soltou um palavrão em cima do Putin que vai ter resultado. Não sei se você viu isso. Agora, no fim da tarde, não vi, não. Microfone aberto e ele mandou o Putin para aquele lugar, para PQP, falou que ele é um FDP. Pronto. Em breve. E o Putin está Putin da vida com ele. Feliz ele não ficou com essa história, não. Mas continua ganhando a guerra, né? Então ele acha que ele não está muito preocupado com o Biden, não. Que o Biden sim é que tem problema pela frente, que pode ser que ele perca essa eleição feio. Elô, é isso mesmo. A gente vai voltar a falar sobre isso em breve também. Elô, antes de você ir embora, a gente recebeu um recado de uma presença ilustre que estava ali na posse do ministro Flávio Dino, né? Eduardo Moreira. Nossa representação na posse. Vamos ver o que ele Fala, Edu! Gente. Olá, turma. Estou saindo aqui do evento de posse do ministro Flávio Dino, agora ministro da Suprema Corte. E eu acho que uma coisa que vale a pena destacar é, assim, o entusiasmo das pessoas que estiveram presentes. A casa estava absolutamente lotada, pessoas que costumam frequentar aqui o prédio do Supremo Tribunal Federal falaram que poucas vezes a casa esteve tão lotada e no momento em que ele foi diplomado, as pessoas gritaram, comemoraram como um gol de futebol, até começaram a rir porque gritavam uhul, batendo palmas e muito esperançosas do que pode ser aí a passagem, né, do ministro Flávio Dino pelo Supremo Tribunal Federal. Então, passar um pouco para vocês desse sentimento que todo mundo estava comentando agora na saída. Tem uma pequena recepção ali atrás do prédio e todo mundo comentando dessa euforia, desse entusiasmo e de como o Flávio Dino é uma pessoa querida, obviamente, no campo progressista, mas também respeitada em todos os campos. Tá bom? Um abraço para todos vocês do ICL. Amanhã estou de volta aí em São Paulo. Aí. Estamos no aguardo, comemorando também. É isso aí, alegria. Vitória... Alegria foi a coisa que eu mais percebi lá também. E a vitória do Dino pode ser comemorada também pela torcida do Botafogo, né? Afinal, ganharam emplacaram o botafoguense fanático no Supremo. Aí, Elô, botafoguense. É isso aí. É isso aí, Elô, querida, um beijo para você. Até semana que vem. Até, pessoal. Até mais, Elô. Quem tá aí? Quem? Adivinha? Toque, toque, toque é com ele, né? Fala, Xará! Boa noite, meu querido. Toque, toque, toque. Hoje teve Sabiá cantando em Brasília, né? Teve. O Bolsonaro ficou calado, mas o Valdemar
Como é que canta o sabiá? Como é que canta o sabiá? O sabiá de verdade, Chico. Sim. É diferente daquele bu que eu faço aí para enganar a audiência, né? Mas a coisa foi animada na nossa Super Quinta. Boa noite, Brasil. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi Varela. Chico, a gente vai falar de um caso que a gente estava aguardando ansiosamente, né? Condenação de Daniel Alves na Espanha a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Hoje, inclusive, a advogada de defesa da vítima, a Esther Garcia Lopes, disse ao portal UOL que achou a pena branda e que vai recorrer esse caso. Enfim, a gente tem falado a respeito disso, em detalhes, a gente conversou com Maíra Hecker a respeito disso. 4 anos e 6 meses. E olha só o que disse a segunda vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz. A gente tem a fala dela aqui. Ela disse que o julgamento deve servir como medida exemplar para todos os comportamentos sexistas que as mulheres sofrem em todas as áreas das nossas vidas. Neste país acabou. Chega de machismo, chega de agressões sexuais, foi o que disse a Yolanda Díaz a respeito do caso do Daniel Alves. Agora, não sei se foi uma medida exemplar, né? Porque a defesa da vítima, que a gente não tem o nome divulgado, inclusive, acho que a Espanha faz muito bem isso, né, Chico, de preservar a identidade da vítima, acho que serve como exemplo para a gente aqui no Brasil, em casos como esse. Gabi, embora essa pena, Chico, ela seja a pena prevista para esse crime, estupro, na Espanha, é entre 4 e 12 anos. 4 e 12. Ele pagou 150 mil euros, dinheiro cedido pelo pai do Neymar Júnior, porque na época ele não podia movimentar suas contas bancárias, então recebeu o socorro e a solidariedade do Neymar Júnior com esses 150 mil euros. Isso foi um atenuante, mas não é o atenuante para diminuir de 12 para 4 anos. Na verdade, o próprio Tribunal de Barcelona deu essa pena que está sendo considerada leve para a maioria, digamos assim, dos espanhóis que acompanham esse caso e para a vítima. Mas ela soou, assim, no mundo do futebol brasileiro, como um grande exemplo. Eu acho que bateu pesado nos boleiros aqui do Brasil, sobre vários deles pesam muitos casos. Temos o caso do Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália, mas como estava no Brasil, e o Brasil não extradita, porque a lei não permite para a Itália, está jogando futevôlei em Santos, na Baixada Santista. O Ministério Público Federal entrou com um pedido para que o Robinho cumpra a pena no Brasil. A Justiça italiana também reforçou esse pedido. Portanto, assim, mesmo com essa pena, que é considerado branda, é uma bomba exemplar no mundo dos boleiros, universo, e não é só no universo dos boleiros, eu falo dos boleiros por conta da profissão do Daniel Alves, mas para toda a macharada, né? Para todos nós, que abusam, que abusam nos bares, em boates, que passam da conta. Então, é pouca o tamanho da pena, considerado pequena, mas é um tremendo de um exemplo, Gabi. O que você ia falar, né, diferente Chico? do Brasil, né? O Brasil vai se criando um consenso que, em relação a vocês, mulheres, o homem tem que aprender que não é não. Não é não. A Espanha ainda vai. A Espanha diz assim, sim é sim. Marcelo Lins falou sobre isso hoje, eu achei muito bom. Quem que falou? Marcelo Lins. Marcelo Lins. Sim é sim. A Espanha diz assim, só será se ela disser sim. É o contrário, mas não é que não é não. Tem que ter o consentimento, ela tem que dizer sim. É além de não dizer. Eu concordo.
Porque se ela for em silêncio também, ela... Né? Chico, teve um reflexo, Chico e Gabi, muito importante desse caso Daniel Alves no Brasil. É muito importante a lei aprovada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com mais 26 deputadas que estavam junto com ela nessa proposição, que aprovou no final do ano passado, já foi sancionada pelo presidente Lula, tem 180 dias para entrar em vigor, portanto, agora, a partir de julho, já estará valendo, que é uma lei em cima desse caso, muito inspirado na lei espanhola, que é sobre esse não é não nos bares, boates e estabelecimentos esportivos. Incluía os templos evangélicos. Quer dizer, não só os templos evangélicos, os templos de qualquer religião no Brasil. Porém, o lobby da bancada evangélica conseguiu retirar do texto essa parte relacionada às igrejas evangélicas no Brasil. Ou seja, nos templos, pela reivindicação da bancada evangélica, pode tudo. Essa é a minha humilde leitura da retirada dos templos dessa lei. Então, a lei vai valer para bares, boates, restaurantes e eventos no geral. O que a lei diz? Que, inclusive, a casa noturna tem responsabilidade. Isso. Na proteção à mulher, na denúncia à polícia, porque o que acontece aqui... É o mínimo, Gabi, Chico, é o mínimo. Gabi, o que acontece aqui? Você lembra daquele caso da Mari Ferrer, da modelo Mari Ferrer, num bar em Florianópolis? O bar não fez nada, ao contrário desse bar, essa boate em Barcelona, a primeira coisa que fez foi proteger todo o cenário do crime. Eles têm protocolos a seguir, né, Chico? É muito rígido. Então, qualquer bar do Brasil, qualquer boate tem que ter uma pessoa, Gabi, responsável a partir de julho por esse protocolo que você acaba de falar. Então, voltando ao caso lá de Santa Catarina, sobrou nesse caso, quem foi condenada nesse caso foi uma jornalista do Intercept que denunciou o caso. Então, para você ter ideia da importância dessa lei protocolada, sancionada e aprovada pela Maria do Rosário. Então, isso vai vai colocar o Brasil nas mesmas condições de Barcelona, Madrid, da Espanha, no geral, onde aconteceu a condenação do Daniel Alves. Só fazer uma ressalva aqui, porque eu acho importantíssimo, porque você falou da jornalista, né, que foi responsável por divulgar, por trazer à tona o caso da Mari Ferrer, que é a Shirley Alves, ela foi condenada. Isso, boa, inclusive, boa. A prisão, né, e esse episódio, por conta da matéria dela, por causa da motivação da reportagem, foi criada a lei Mari Ferrer, que, inclusive, prevê punição, né, para atos contra a dignidade das vítimas de violência sexual e testemunha durante os julgamentos, que foi o constrangimento que a Mari Ferrer foi submetida ali durante o julgamento dela. É isso, Chico. Vamos também trazer uma outra coisa aqui antes de encerrar, né? O deputado Gustavo Gayer, ele fez uma postagem na rede social e depois ele apagou. E aí mas viralizou. Exatamente, viralizou essa história. E aí, eu acho que é um exemplo muito claro, eu quero te ouvir a respeito disso, Chico, sobre o modus operandi da extrema-direita, né? Olha, eu não sei se dá para colocar, eu queria que colocasse a foto, não sei se pode, inteira, que é o presidente Lula, com a suástica no ombro, não sei se a gente não está colocando que não pode, com uma bandana aí do Hamas, né? Uma metralhadora na mão, e uma suástica enorme, né? E estão pedindo a cassação desse delinquente, porque esse Gustavo Gayer não é a primeira vez que ele apronta, não. Ele mente em redes sociais, ele ameaça, ele chamou a deputada Duda Salabert de retardada, ele faz uma grande confusão para ficar em foco. Mas agora estão pedindo a cabeça dele. E eu acho que o caso dessa publicação dele, hoje mesmo que ele a tenha apagado, e isso viralizou,
né? Eu não sei se pode, eu queria que botasse inteira para ver o absurdo que esse cara fez. Né? Esse cara merece tomar uma reprimenda. Ele apagou o quê? É o mínimo. Não, Chico, ele apagou, mas essa é a tática, é a estratégia. Eu tô ouvindo a nossa querida Elô aqui no meu retorno. Opa! Sim. Ainda estamos ouvindo Elô. Chico, eu vou pedir só para quando você for fazer aí a sua explanação rapidinho, para você ser conciso, porque a gente já está quase no finalzinho, eu vou precisar dar um recado final, mas vamos lá. Eu queria botar a foto que está aqui. Eu tô ouvindo, em vez de vocês, eu tô ouvindo a Elô, mas esse caso... Agora a foto está aqui agora. Agora sim. Mas o que acontece, Chico, a estratégia desses caras da extrema-direita, e eu não vou usar minha opinião, eu vou usar a explicação de um estudioso da história, dessa história recente do Brasil, que é o professor João César de Castro Rocha. Ele fez uma leitura dessa história do Gustavo Gaia. Olha a foto aí. Tática... Chico, Isso, olha a foto aí, com a suástica e tudo. Continua, desculpa. Exatamente, Chico. Essa foto absurda, essa montagem absurda. E a tática da extrema-direita, e aí eu pego as palavras do professor aqui do ICE, João César de Castro Rocha, a tática é essa: você publica, aí viraliza e você apaga. Você apaga para fugir de qualquer responsabilidade. Essa é uma tática que o bolsonarismo usa pelo menos desde 2018, desde da primeira eleição do Bolsonaro. Então, isso apagar depois é o normal. Eles publicam, deixam viralizar e depois apaga. Apaga para tentar fugir de cassação, para tentar fugir de qualquer processo na justiça. Mas é essa tática covarde da turma de Jair Bolsonaro. Tá aí, o Ministério Público pode pedir que ele seja processado, né? A Comissão de Ética da Câmara, se é que isso funciona, né, seu Lira? É isso, Chico. É isso, valeu. Queridos. Valeu. Meu querido Chico Sá, até amanhã, hein? Te espero aqui. Um beijo. Um beijo, até mais. Até. Gente, antes do recado final, eu também queria aqui trazer uma informação, porque eu trouxe mais cedo, né, informações a respeito dos casos na Baixada Santista e eu trouxe especificamente o caso de uma vítima. Conversei com familiares das vítimas, né? Nesse caso, eu estava falando do Leonel Andrade Santos. A matança da PM lá. Exatamente. No caso da Operação Verão, na Baixada Santista. O Leonel Andrade dos Santos, que usava uma muleta, e aí eu conversei com um familiar que diz que ele foi morto quando estava conversando na rua com um amigo, não teve direito à defesa. E aí a gente pediu uma nota de posicionamento para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que diz o seguinte: o caso citado é rigorosamente investigado pela Polícia Civil com o acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Na ocasião, os policiais apuravam uma denúncia de tráfico de drogas e 2 homens em um imóvel apontaram armas para os PMs que intervieram. Só lembrando aqui que o Leonel utilizava muletas, de acordo com a família dele. Essa é a foto aí do Leonel. O SAMU foi acionado e os suspeitos conduzidos ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. E no local foi apreendido um fuzil, aí deu a marca do fuzil e as armas dos suspeitos e dos policiais foram recolhidas e encaminhadas à perícia. Foi o que disse a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E a gente está aqui divulgando como tem que ser. Vamos aguardar a nota da Secretaria de Segurança Pública, né? Exatamente, do Estado de São Paulo. Pode ter confundido, né? Uma muleta com um fuzil. Porque os tiros que mataram o Leonel e o Jefferson foram de fuzil, né? Foram de fuzil. Enquanto eles estavam conversando. Vamos aguardar a conclusão da investigação. É isso. Bom, gente, vamos nesse recado final aqui lembrar, Chico, do empreendedor mestre, né? Uma mega novidade que a gente anunciou, inclusive hoje de manhã já, que é uma formação completa do Eduardo Moreira. A gente não faz papo de coach aqui, tá? Então, o Edu não vai ensinar você como transformar 1.000 em 1 milhão em um tempo recorde, mas ele vai realmente trazer informações com a experiência dele. O Edu que ganhou o Prêmio Best, melhor influenciador de economia e negócios, enfim. Tem uma formação, de fato, que o Edu vai trazer de empreendedorismo e gestão de negócios, que é muito melhor e mais acessível, inclusive, do que muito MBA que tem por aí.
pela internet. Então, para trazer informação sobre isso, de como que vai ser esse curso, você pode se inscrever no icln2.com.br. Ele fez um convite que eu vou trazer aqui, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Vamos assistir. Nos últimos anos, a gente construiu uma empresa no segmento de mídia e resolveu lutar contra os gigantes, as pessoas mais poderosas do Brasil. Hoje, a gente já é o líder nacional de audiência e nunca teve um mês que a empresa tivesse rodado no negativo. Tem muita gente que eu vou conversar que diz, Eduardo, não fica falando aí para as pessoas como é que você faz as coisas não, senão vão te imitar. Eu penso o contrário. Eu acho que todo mundo devia saber exatamente qual é o nosso método de trabalho para que mais pessoas pudessem hackear o sistema e vencer o capitalismo para a gente poder construir uma coisa diferente. Eu decidi fazer um curso onde eu vou ensinar tudo que eu sei e que eu faço no meu dia a dia para tocar as empresas onde eu sou sócio e gestor. Para você poder participar da aula inaugural dessa formação, que é única aqui no Brasil, é só você se inscrever no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Ninguém pode deixar de participar. Clica no link agora, se inscreve em poucos segundos e chame seus amigos e amigas também para participar. É isso, gente. Muito bom. E olha, é importante dizer isso. Os 30 primeiros que mais indicarem amigos também para o Empreendedor Mestre vão fazer o curso de graça. Olha, isso é diferente daquele negócio. Começou aquela conversa, né? Empreendedorismo. Você vai ser empreendedor. Aí você vai o quê? Sonhos que não existem. Você vai andar de bicicleta com um iFood nas suas costas ou num Uber, que às vezes o carro nem é seu, você ainda paga para o cara. Não. Empreender é enfrentar uma concorrência muito pesada, mas você pode fazer isso sem perder a ética, sem perder princípios, né? Sem perder e ter sucesso. Como é o nosso ICL, que é um empreendimento gerado aí pelo Rafael e pelo Eduardo, né? E a gente está aqui. Seguimos. Vamos nessa? Na luta, vamos nessa. Vamos nessa, então. Na luta. Amanhã você está... Amanhã eu estou fora. Estive fora ontem, eu estou fora amanhã. Segunda estamos de volta. Tá bom. Segunda Graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Mas eu não paro de trabalhar, não. Já tem reuniões amanhã no Rio de Janeiro. Aí. Com ideias para o seu Em Detalhes. Olha só, quero, hein? Eu quero. Vamos nessa, então. Amanhã eu tô por aqui, Chico Pinheiro está de folga, mas volta na segunda-feira. De folga não, de folga só do ICL Notícias segunda edição. Mas vai estar trabalhando. E eu vou estar aqui te esperando a partir das 7 horas da manhã também. Você já começa com Desperta, Leandro Demore, bem informado, ICL Notícias primeira edição, Em Detalhes, Mercado de Investimento, Rolê. E aí a gente vai com a programação longuíssima do ICL. Até mais, gente. Até amanhã. Tchau. Saca só essa estatística que pode parecer legal, mas eu te garanto que é uma das mais tristes que você já viu nos últimos tempos. Somente o Brasil e mais 3 países onde a desigualdade é enorme na África têm como profissão dos sonhos das pessoas ser um homem de negócios. Infelizmente, isso acontece porque as pessoas têm uma visão falsa, vendida pelos gurus da internet, os coaches de final de semana, que existem maneiras milagrosas de se ficar rico da noite para o dia. Tudo isso é mentira. E as estatísticas mostram que no capitalismo o jogo é sempre contra você em termos de probabilidades da sua empresa dar certo. Mas existem maneiras de poder fazer essas probabilidades aumentarem. E isso tem a ver com ciência, estudo e conhecimento. Eu resolvi preparar o melhor curso de empreendedorismo e negócios que esse país já teve, com os melhores professores e professoras das academias mais renomadas do país. Na aula inaugural desse curso, uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos, você está convidado a assistir gratuitamente. Vai ser no 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E para se inscrever, é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora, demora poucos segundos e chame seus amigos e amigas para participar também. Vamos vencer o jogo deles, nas regras deles, hackeando o sistema.